Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos ao novo quadro aqui no canal. Nesse novo quadro, eu vou narrar histórias aqui pra vocês. Histórias meio curiosas, meio macabras aí, Espero muito que vocês gostem, tá? Desse formato aqui de vídeo. Então, assim, já senta o dedo aqui nesse like, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhinho pra fazer, entendeu? Porque eu tenho que apurar histórias, escrever um roteiro mais elaborado. Então, assim, deixa o seu like aqui, tá? Vai me fortalecer muito você deixando esse like aqui. E também, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo, né? Nascida em 1905 em Blue Mountain, Alabama, Nanny Dawes era uma das 5 crianças do casal formado por James Hazel e Nancy Hazel. Com um irmão e 3 irmãs, passou a infância na pobreza. A situação de miserabilidade acabou dificultando muito seus estudos, e somada ao fato de seu pai obrigá-la a trabalhar na fazenda da família, não teve rendimento escolar satisfatório. Era considerada analfabeta. Nanny, juntamente com sua mãe, detestava o pai James, pois era um homem autoritário e exageradamente rígido. A austeridade de James era clara. Proibia as filhas de se produzir ao sair de casa. Essa rispidez era justificada na cabeça do pai para evitar abusos sexuais, que na época não eram tão raros. Entretanto, sua aspereza não impediu que Nanny fosse molestada por diversos homens durante a sua adolescência. Embora Nanny tivesse o hobby de folhear revistas de romance furtadas de sua mãe, imaginando a sua futura vida amorosa, teve, por pressão do pai, de se casar cedo. Aos 16 anos, constituiu o matrimônio com Charles Braggs, um sujeito que conheceu em uma fábrica de linho, onde ambos trabalhavam. Em 4 anos, tiveram 4 filhas. Com o casamento indo de mal a pior, o marido adquiriu o hábito de beber e fumar rotineiramente. Por vezes, desaparecia durante dias de casa. Em 1927, após o nascimento de sua última filha, 2 crianças do casal faleceram por suspeitas de intoxicação alimentar. Muitos acreditam, inclusive o próprio marido, que Nanny teria as matado. Diante das suspeitas, Braggs fugiu de casa e levou consigo a filha mais velha, deixando a recém-nascida em casa. Depois de 1 ano, voltou para casa e pediu divórcio. Após a separação, a viúva negra voltou à casa da mãe, na companhia das filhas. Braggs admitiu posteriormente que se divorciou porque tinha medo de Nanny. Foi a decisão mais sensata de sua vida. Com 24 anos, Nanny casou-se com o operário Robert Harrison, um sujeito alcoólatra e com antecedentes por roubo. Mesmo assim, o casamento durou 16 anos. Enquanto isso, Melvina, a filha mais velha de Nanny, engravidou e acabou dando à luz uma menina prematura de apenas 7 meses. A sua mãe teria auxiliado no parto, mas o bebê não resistiu e acabou falecendo. Melvina, no pós-parto, referiu-se ter alucinado e visto a mãe enfiando uma agulha na cabeça de sua filha. Florine, a caçula, disse que Nanny teria simplesmente alegado que a sua neta estava morta e, curiosamente, portava uma agulha nas mãos. Tal fato nunca ficou esclarecido para as filhas, de modo que começaram a manter distância da mãe. Certo dia, Melvina teria deixado seu outro filho, Robert, aos cuidados de Nanny e foi visitar o seu pai. Quando voltou, misteriosamente a sua mãe lhe deu a triste notícia de que seu filho havia morrido. A autópsia concluiu que o falecimento se deu por asfixia, mas por causas não conhecidas. Em 1945, após uma noite de boemia em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial, o seu marido Robert voltou para casa e estuprou Nanny. Mal ele sabia que havia brincado com o perigo. Indignada com a violência sofrida, a viúva negra encheu uma garrafa vazia de uísque com veneno de rato. Como um roedor caindo na ratoeira, Robert tomou uma dose da bebida. A sua noite foi de muito sofrimento e seguida de morte. Não satisfeita, Nanny casou-se pela 3ª vez com um sujeito chamado Arlie Lenny, que, diga-se de passagem, era parecido com o seu ex-marido, alcoólatra e boêmio. Depoimentos sustentam que, neste novo matrimônio, a assassina interpretava o papel de dona de casa e de mulher de bem. Entretanto, logo após o casamento, o seu esposo faleceu supostamente por insuficiência cardíaca.
envenenamento por arsênico. De posse do dinheiro do seguro de vida, a Viúva Negra, antes de partir de Carolina do Norte, ainda assassinou a mãe idosa de Lenny, utilizando novamente arsênico. Após 2 mortes quase simultâneas, Nanny dirigiu-se à casa de sua irmã, Dove. Ao chegar à residência, verificou que Dove estava dormindo. Ela nunca mais acordou. Passados alguns dias, a assassina conheceu seu quarto marido em uma boate em Emporia, em Kansas, Richard Morton. Ele, ao contrário dos outros, não era alcoólatra, mas, em compensação, também era infiel. Ambos começaram a morar juntos e quando a mãe de Morton mudou-se para sua casa em 1953, entendeu por envenená-la. Afinal, a Viúva Negra gostava de privacidade. Morton lamentou muito a morte de sua querida mãe. 3 meses depois, era ele quem perderia sua vida. O 5º e último marido foi Samuel Dawes, que morava em Tulsa, em Oklahoma. Casaram-se em 1953. No mesmo ano, Dawes foi internado no hospital com sintomas de uma provável gripe. Entretanto, os médicos identificaram uma gravíssima intoxicação em seu aparelho digestível. Após 1 mês, foi concedida a sua alta. Na noite de sua liberação, Nanny assassinou-o em casa. Ela queria, às pressas, retirar as apólices de seguro de vida. Ocorre que, dessa vez, um médico local suspeitou do motivo pelo qual Dawes, que havia recentemente recebido alta hospitalar, falecera. Solicitou, então, uma autópsia em seu corpo. Para sua surpresa, foi constatada uma quantidade assustadora de arsênico em seu organismo. Os dias de liberdade da Viúva Negra haviam chegado ao fim. Após a morte do 5º marido, Nanny foi presa e interrogada pela polícia sobre o arsênico que havia sido encontrado no corpo. Ao lembrar do ocorrido, inicialmente pôs-se a rir sem parar, o que a levou a ficar também posteriormente conhecida como a Vovó Risonha. Durante o interrogatório policial, Nanny alegou ter matado Samuel Dawes porque ele era muito pão duro. Também alegou ter matado Arlie e Richard porque eles eram muito idiotas. Pois é. E não parou por aí, porque ela também alegou ter matado os netos e as filhas. E ela fez tudo isso porque ela falou que ela queria ser verdadeiramente amada, como nos livros e nas revistas de romance, gente. E enquanto ela alegava tudo isso, ela estava lendo uma revista de romance que teve que ser retirada da mão dela para que ela pudesse ver a gravidade do que ela tinha feito, né? E mesmo assim ela não ligou, não se importou muito, né? Todos os corpos que foram mortos e envenenados, eles foram exumados. Em todos eles foram encontrados doses letais de arsênico, gente. Mas fica uma dúvida aí no ar. Por que Nanny matou as crianças, gente? Se ela queria ser verdadeiramente amada, né? Até aí tudo bem, matar os maridos, mas por que crianças, né? A polícia até hoje não descobriu, nem vai descobrir, né? Nanny matou também a sogra dela, porque muito provavelmente era porque a sogra dela, uma das, né? Porque ela casou 5 vezes, era porque ela tinha uma personalidade muito parecida com o pai de Nanny. Muito rigorosa, ficava sempre muito ali no pé dela, né? Então, muito provavelmente foi por causa disso, né? Nanny também matou a irmã dela, e assim, ela saiu matando todo mundo, né, gente? E muitas delas não teve uma explicação muito bem definida, né? Mas não fica aí no ar, né? O porquê que Nanny fez tudo isso. Agora, vamos continuar aqui a história, né? Em maio de 1955, Nanny Dawes foi conduzida a julgamento pela morte de Samuel Dawes. A sessão ocorreu em Tulsa, Oklahoma. Questionada sobre o motivo que levou a praticar os crimes, a Viúva Negra explicou que o comportamento criminoso decorreu de um acidente sofrido na infância. O fato teria ocorrido aos 7 anos de idade, durante uma viagem de trem. Nanny teria chocado a cabeça em uma barra de metal do assento que estava à sua frente. Da batida sobrevieram blackouts e sucessivas dores de cabeça, que a atormentaram durante toda a vida. Contudo, a explicação não convenceu e a Viúva Negra decidiu se declarar culpada em 17 de maio de 1955.
Nanny Doss foi condenada à prisão perpétua pelo homicídio do quinto marido, Samuel Doss. Ela jamais foi julgada pelos outros assassinatos ocorridos no Alabama, Carolina do Norte e Kansas. Durante todo o tempo em que ficou presa, na penitenciária estadual de Oklahoma, em McAllen, nos Estados Unidos, Nanny foi uma prisioneira exemplar, sem jamais se envolver em quaisquer incidentes. Costumava fazer piadas com as agentes penitenciárias e rir excessivamente. Morreu de leucemia em 2 de junho de 1965, exatamente 10 anos após ter sido presa. Em uma de suas últimas entrevistas que concedeu antes de morrer, brincou com a repórter dizendo que durante anos se ofereceu para auxiliar na cozinha da prisão e preparar as refeições para as demais detentas. Mas, infelizmente, lamentou Nanny, eles nunca me deixaram ajudar. E aí, gente, o que vocês acharam desse formato aí de vídeo, né? Gostaram da história de Nanny Doss? Que história maluca aí dessa mulher, né? Então, deixa o seu like nesse vídeo. Muito obrigada. Se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho. E até uma próxima história.